como a ração pode causar câncer no seu pet e o que ninguém te conta sobre alimentação. Você já teve a sensação que o seu pet adoece do nada, às vezes? Ou que talvez você tenha tido um pet que teve câncer, vários pets da mesma família que tiveram câncer. Nesse caso, especificamente, é mais ligado à energia do que à alimentação, mas também tem ligação com a alimentação. Mas e se eu te dissesse que isso não acontece do nada? Que o corpo dá sinais e a alimentação é uma das causas mais silenciosas, mais poderosas, além da energia espiritual. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês com uma visão diferente, a visão da medicina chinesa, energética, emocional, verdadeira, espiritual, como a ração pode adoecer o seu pet de dentro para fora. E como isso pode, sim, culminar em algo grave como o câncer. Para vocês entenderem um pouquinho, a gente precisa pensar lá no básico da medicina chinesa. Para a medicina chinesa, tudo é energia. Cada alimento, cada emoção, cada ambiente, tudo carrega uma vibração, uma frequência energética. E o corpo do seu pet e o seu também é movido por essa energia, chamada de Qi, ou Qi, que é a energia vital, que é como se fosse aquela força matriz que move a gente, que está circulando dentro da gente, equilibrando tudo. O Qi, ou Qi, alimenta os órgãos, protege o corpo, aquece, transforma o alimento em saúde, o alimento em energia. É a energia que vai ser aquela gasolina para o nosso motor funcionar. Mas esse Qi precisa de combustível bom, da gasolina boa. Amor, paz, bom alimento, alimento vivo. O que é um alimento vivo? É um alimento energeticamente vivo. Então não é um alimento que passou por vários processos industriais como a ração, como o fast food, como a bolacha, sabe? Essas coisas industriais. Precisa realmente de cor, de vida no pote de comida. Isso pra gente também, tá? Então quando a ração entra, ela pode gerar energia. Quando a alimentação entra, de forma geral, ela pode gerar energia, seja positiva ou não. Se for positiva, o corpo vai funcionar com bastante vivacidade, com bastante vitalidade, com bastante fluidez, vai estar sempre em equilíbrio, com bastante saúde. Ou pode gerar peso, estagnação e toxinas. E o que mais a gente está tendo hoje na medicina veterinária são questões de fígado e de rim. Então, muita alteração em fígado e rim, principalmente em gato. E gato é o principal que está tendo câncer muito cedo. Mas aí tem vários outros motivos além da alimentação, tá? O sistema digestivo do seu pet, como o nosso, ele foi feito para comida viva, não para comida morta, como bolacha, miojo, ração. Precisa de alimento úmido, porque o nosso estômago, isso não só pela medicina chinesa, pela fisiologia da medicina chinesa, mas também pela medicina convencional. O nosso estômago ele precisa de umidade para funcionar direito, além de um pH específico e também de um certo calor no estômago. Não é aquele calor de gastrite, é o calor natural dos órgãos que estão dentro aqui do nosso corpício. Precisa de comida viva, úmida, com alma, né, com a energia da alma, daquela alma que estava encarnada ali. Mas a ração é seca, ultraprocessada e pobre em energia vital. Por isso que o corpo fica pesado, por isso que geram alergias, por isso que a gente fica cansado, por isso que tem todos esses movimentos que ao invés da gente pegar e opa, comi, vou fazer as coisas agora, tô super acordado, tô super motivado, né? Aquela energia que, sabe, tipo, aquele sol, né? O plexo solar fica ativo. Não, acontece exatamente o contrário, o cansaço. O cansaço depois da alimentação é importante, ele é benéfico, tirar um tempinho ali, porque toda a energia do nosso corpo ela vai ser direcionada para o estômago, para a digestão. Então isso fisiologicamente é natural. Porém, você ficar o dia inteiro cansado, ou ficar com flatulência, ficar com gases, ficar com aquela sensação que a comida não desceu, isso já não é o certo, não é o correto, não é o natural, não é o saudável, o equilibrado. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre os órgãos. O estômago, o baço. O estômago ele vai quebrar a ração. Só que para ele conseguir digerir essa ração, ele precisa da umidade e do calor. É como se fosse uma panelinha fervendo comida, né? Fazendo cozinhando legumes, por exemplo. Precisa de umidade e precisa de calor para fazer essa vaporização, né? Fazer esse vapor. Esse vapor é a energia, é o Qi.
É o Qi? Acho que é o Qi. Mas eu vou falar mais especificamente sobre essas questões das energias, os termos técnicos das energias depois. Então o estômago ele vai fazer esse vapor, que é uma energia que vai ser levada lá para o baço. O baço vai transformar essa energia, esse vapor, em vitalidade. Porém, quando tem a ração, ele começa a ficar sobrecarregado. E daí começa a ficar aqueles inchaços, né? Bem comum em humanos, que fica com inchaço no tornozelo. E muitas vezes nem percebe que está com inchaço no tornozelo. É o baço que está sobrecarregado, ele não está conseguindo transformar esse vapor em energia que vai ser levada para os outros órgãos que também vão fazer as funções energéticas deles. Então, tudo que ele não consegue transformar em energia que vai ser utilizada para os outros órgãos, começa a virar umidade. E o que é a umidade? É como se fosse uma casa úmida. Na medicina chinesa, quando o alimento ele é pesado demais, ele vira umidade interna. Não é só líquido, é energia parada, condensada e densa. É como se fosse aquela secreção densa, sabe? Quando o nariz ele tá escorrendo, que é bem líquido, ok. Quando ele tá mais pegajoso, é isso que é umidade. E daí se transforma em fleuma, que é aí que é o nosso problema. Que aí vira as doenças degenerativas. As doenças degenerativas não naturais, tá? As doenças mais crônicas degenerativas, que degeneram por conta da cronicidade. E junto está o câncer. Então, ele não consegue eliminar o muco, que o muco ele é necessário, né? As secreções do nosso corpo são necessárias para eliminar patógenos, eliminar micro-organismos, eliminar toxinas. Começa a formar nódulos, tumores, positivos ou não. O peso. Fica aquela pessoa que não consegue perder peso, tem alguma gordura acumulada em algum local, sente peso no corpo. E fica com toxina emocional acumulada, porque os nossos órgãos, eles também são responsáveis por transmutar, por filtrar as nossas emoções. Então o estômago, o trato digestório de forma geral, ele tem responsabilidade de digerir as nossas emoções. Claro que cada um com a sua função, mas eles fazem essa digestão das emoções. O rim e o intestino, por exemplo, eles têm a função de eliminar essas emoções. Então aquela pessoa que tem muito problema urinário, ou o gato, né, que tem bastante problema urinário, bastante questão intestinal, normalmente são pessoas que estão muito presas ao passado, por exemplo. Não conseguem trabalhar as emoções e deixar ir, tem muito apego. Mas como que isso tudo vai funcionar para o câncer? Já que eu estou falando um pouquinho de câncer. O câncer é um acúmulo disso tudo, da fleuma, mas também pode ser de frio ou de calor. Normalmente tem ligação com calor, porque está forçando o teu organismo a trabalhar. Se não me engano, é o calor. É um acúmulo de toxinas, de emoções, de alimentação densa, de energia parada, tem a questão de contratos espirituais também, tem a questão de missão espiritual. O baço falha, acumula a umidade. O fígado, que normalmente move energia, ele trava com a raiva, com o estresse, com o ambiente estressante. O rim, que na medicina chinesa guarda a essência da vida, né? O Jing pré-natal, que é aquela energia que a gente recebe dos nossos ancestrais, a parte genética, mas também tem relação com a nossa alma, tudo que ela traz, histórico de alma, ele começa a se desgastar aos poucos. Primeiro, a ração é seca. O rim precisa de umidade para trabalhar. Ele precisa, umidade, no caso, a hidratação, tá? Não a umidade dali da questão da fleuma, a umidade da hidratação. A ração é extremamente seca. Seca, com ingredientes pró-inflamatórios, industrializada, então vai desgastando o rim. E o fígado também, porque o fígado também precisa filtrar, né? O intestino ele começa a parar de eliminar, porque ele também começa a eliminar com dificuldade, porque daí falta hidratação. E o estômago começa a ficar inflamado e pesado. Então começa a parar mais a alimentação na região do estômago. E começa a gerar muitas vezes a gastrite, porque daí começa a inflamar. Então é como se o corpo perdesse a capacidade de limpar, se autolimpar e se autoproteger. É como se ele falasse assim, eu não aguento mais guardar tanto. E começa a formar massa. Começa a fazer os acúmulos, o caroço, o tumor. E quais são os sinais que o nosso corpo começa a dar para nos avisar que as coisas não estão legais, que ele está acumulando, que ele precisa de ajuda? Mau hálito, gases ou fezes com cheiro forte ou alteradas, mais diarreias, fezes mais pastosas, às vezes muito mais urina ou urina muito mais concentrada. O sono fica irregular, ou tem insônia, ou tem sono demais. Agressividade, irritabilidade,
nódulos pequenos na pele ou sensação de peso no corpo, como inclusive sensação de estar parada a energia em algumas regiões do corpo. Isso, por exemplo, para quem faz academia, faz musculação, sente essa energia parada. É o músculo que está inflamado também, né? Porque ele foi lesionado para se restituir, porém também tem energia que está parada ali. Então é importante, por exemplo, fazer o alongamento depois para movimentar essas energias, mas também fazer uma massagem, aplicar um reiki, alguma terapia ali energética, holística, para conseguir movimentar essa energia. E, inclusive, faz com que o nosso corpo, depois da musculação, ele se regenere muito melhor, com muito mais firmeza. Dá a falsa sensação que está demorando um pouco mais o resultado, mas quando você pensa na sua saúde de forma integral, você pegar e fazer uma terapia depois, uma massagem depois, vai ajudar o teu corpo a manter por mais tempo o que você está ganhando. Diferente de quando você pega, faz e não cuida dessa parte, fica tudo acumulado. Aí começa a acontecer o quê? O corpo começa a ficar pesado, começa a ficar mais lento, começa a ficar com menos flexibilidade, com muito menos facilidade de se mover, né, com flexibilidade, mas fica mais estagnado. Por quê? Porque a energia está parada, então precisa movimentar. E aí começa a perder muito rápido e demora muitas vezes para recuperar aquilo que tinha perdido. Ou recupera de uma forma mais flácida, sabe? Não... É uma falsa sensação que você está conquistando alguma coisa, porque você perde rápido. E, além disso, você está corroendo, né? Você está lesionando todo o resto do teu corpo. O olhar fica mais sem brilho, fica mais triste, não fica mais vivo, né? Tem otite, né? Aquelas coceiras no ouvido, coceira na pele, bastante coceira na pele. Gente, coceira na pele é sinal de que tá tendo toxina. E não é toxina de, muitas vezes, intolerância alimentar, como acontece na veterinária, né? Que é muito falado de intolerância alimentar, onde já se viu carnívoro ser intolerante à proteína animal, né? Mas vamos lá. Mas a pele tá mostrando que tá tendo toxina. Toxina no intestino, principalmente. Porque a pele, ela costuma inflamar depois que o intestino inflama. Porque, se a gente for pensar em dieta alimentar, né, em questão de alergia alimentar, a gente está pensando na alimentação que entrou. E aí, está sendo absorvida. E aí, o intestino está alterado. Aí começa a passar tudo que não deveria passar, inclusive vírus, bactérias, toxinas, começa a passar e se espalhar para todo o resto do corpo. Porque o nosso intestino ele tem conexão com praticamente toda a circulação. Quase toda a circulação, né? Mas tudo que a gente se alimenta passa para a circulação geral, que é meio que praticamente absorvida quase completamente no intestino. Então, se a microbiota, se a própria formação ali, né, do intestino, que são vilosidades, né, como se fossem os nossos dedos aqui, estiver alterada, vai começar a passar coisas que não eram para passar, para a corrente sanguínea. E aí se manifesta na pele, se manifesta nas articulações, se manifesta em câncer, se manifesta em diarreia, todas essas coisas. O que pode ser feito para melhorar isso? Dietas naturais, alimentação natural, com orientação veterinária, porque também, e de preferência com dieta chinesa, tá? A dieta chinesa, ela vê a energia do alimento. A alimentação natural, comumente sendo falada aí, não vê isso. Então, muitas vezes, um animal está comendo algo que energeticamente não é o ideal para ele. Na medicina Ayurveda, isso também é visto, tá? Então, para quem gosta dessa parte mais natural, a medicina chinesa e a medicina Ayurveda fala bastante da energia do alimento. Então, a gente tem que tomar cuidado com a alimentação natural, que às vezes tá dando uma energia que aquele corpo não bate, sabe? Por exemplo, eu não posso com pimenta, não posso nada que seja picante. Porém, pela homeopatia, eu deveria tomar algumas coisinhas, né, pra cortar essa intolerância mesmo. Só que eu sou uma pessoa que tem muita facilidade com o fogo, com o elemento fogo, então eu sou aquela pessoa mais yang, sabe? Quando resolve de acordar, eu acordar assim, ficar bem, né, no meu normal, eu sou mais yang. Então, por isso que eu tenho mais sensibilidade com a pimenta. E a pimenta também tem muita ligação com a encarnação. Então, eu também tenho essas dificuldades com a minha encarnação, né? Principalmente, agora não é tanto, mas antes tinha dificuldade de aceitar que eu estava encarnada, né? Por conta de colisão de consciências. Porém, é isso que eu tô falando pra vocês. Às vezes a gente já tem sensibilidade, então eu preciso fortalecer outros elementos em mim, entendem? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Florais quânticos para desintoxicar o corpo,
E os florais quânticos são muito bons pra isso, gente. Eu já usei bastante pra mim. O Total Nem não. O Pod Nem também ajuda bastante a desintoxicar. Porém, não adianta nada se você continuar forçando o teu organismo. Mesmo com a acupuntura. Aqui em casa, a gente come um pouco de industrializado também, porque eu sou vegetariana. Então, eu como muito alimento que é industrializado, querendo ou não. Só que começou a pesar. Mesmo fazendo acupuntura, mesmo cuidando dessa parte dos órgãos, né, do baço, o estômago começou a ficar pesado. E aí eu comecei a cortar um pouquinho. Inclusive, tive que mudar a minha dieta de volta por conta disso. Porque o meu corpo não estava aceitando mais. Era eu olhar para aquela coisa industrializada e meu corpo fazia assim, sabe? Tipo, não estava dando certo. E também não estava sendo suficiente para eu ficar aterrada aqui. Então, eu tive que mudar isso. Então, o segredo, gente, é o caminho do meio. Apesar de eu ainda comer algumas coisas industrializadas, eu vou lá e faço acupuntura. Ou entro com floral. Se eu preciso desintoxicar meu corpo, eu entro com floral, eu entro com medicação. Preciso fazer questão de tratamento de vermes, eu vou primeiro para a parte natural. Não deu a parte natural, aí eu vou para a parte, né, de medicação. Mas eu já falei para vocês, vermes tem relação com imunidade, energia. Reharmonização frequencial, para liberar o que o teu corpo está retendo, tanto de vidas passadas quanto dessa vida. A reharmonização frequencial é uma técnica que eu utilizo, canalizada pelo Murilo, que trabalha os 4 corpos, com diferentes egrégoras de trabalho. A minha e quem estiver ali naquele momento. Vem diferentes seres, né, trabalhar. É bem gostoso. É meio profundo, traz bastante autoconhecimento, mas também dá pra direcionar pra ser mais suave, pra ser algo mais de harmonização mesmo. Mas o ideal é a gente sempre trabalhar algum padrão, porque sempre tem coisa pra trabalhar, gente. Sempre tem padrão. Mesa quântica do reino animal, pra limpar os padrões entre o tutor e pet. Também vai trabalhar a questão emocional, a parte energética, né? Eu já falei pra vocês que pets pegam as coisas dos tutores. E intenção amorosa e mudança de olhar. Então, parar de olhar só pro convencional, começar a refletir. Gente, a medicina chinesa tem mais de 5.000 anos. A medicina convencional, a medicina moderna, e eu gosto de falar medicina farmacêutica e medicina industrial, ela tem o quê? Uns 300 anos no máximo. Então, comecem a refletir sobre isso, sabe? Porque, apesar de a gente ter ganhado longevidade, entre vários outros fatores, mas isso depende de vários outros fatores externos e internos também, em compensação, as doenças aumentaram. Principalmente as doenças crônicas, as doenças degenerativas, exatamente por conta dessas coisas. A gente sabe que cada vez mais tem mais toxinas nas alimentações. Pra quem é de fora, vocês não têm ideia do quanto tem nas medicações. Leiam as bulas, comecem a ler as bulas. E vocês vão entender um pouco do tanto de raiva que eu sinto do sistema convencional de medicina. Então, o seu pet sente, o seu pet carrega e ama. Mas ele não nasceu para se intoxicar em silêncio comendo ração. Você pode dar saúde a ele em cada refeição, em cada energia, em cada gesto. Então, se essa aula tocou você, ajudou você a pensar um pouquinho mais sobre alimentação, sobre a saúde do seu pet, talvez seja um momento de olhar diferente para o alimento e para a vida, e para as emoções, e para a alma do seu pet. E eu posso te ajudar com isso. E é isso, gente. Se foi contribuição pra você, por favor, compartilha com mais alguém. E, gente, ração pra câncer não existe, tá? Isso aí é tudo marketing, é tudo dinheiro. Porque pra câncer a gente não usa ração. A gente usa alimentação natural. A gente usa dietoterapia chinesa. A gente usa dieta cetogênica. Mas sempre busquem pra dieta de medicina chinesa e Ayurveda, tá? A Ayurveda não é tão puxada ainda pra veterinária, bem pouca coisa, é mais a medicina chinesa mesmo, tá? Mas por conta dessa energia, porque cada câncer, em cada indivíduo, vai se manifestar a partir de uma energia, a partir de uma base individual, a partir de um padrão individual. Daí tem as questões emocionais, tem as questões mentais, as questões ambientais, sociais, físicas, energéticas de cada um. E a medicina chinesa consegue ver isso especificamente. Gosto da dieta cetogênica, mas às vezes ela não é o suficiente. E eu tenho, né, um certo puxa-saco aí pra medicina chinesa. Porque eu sou paciente de medicina chinesa e eu sei a diferença que ela fez na minha vida em 3 meses. Coisa que medicina convencional não faria nem em 5 anos. Tá bom? Tchau, gente. Espero que tenha ajudado. Se ajudou, curta, comenta e compartilha.